porque não é fácil amamentar. Sim, 100% das mulheres têm dificuldade. Depois que a gente vira pai, a gente precisa ser modelo. Com certeza. Porque a criança, ela aprende por imitação. E o que você diria para pais que acham que a criança está acima do peso é normal? A culpa é de quem? É da família? É da sociedade? Ou é dos próprios pais? Como que você vai mandar uma maçã pro seu filho se o amiguinho dele está comendo um bolo recheado? Não é recomendado que a criança tenha uma rede social. Filho, eu acho que é a experiência mais transformadora da vida de uma pessoa, né? E então você tem que, para você ter um filho saudável, tanto emocionalmente quanto fisicamente, você também tem que buscar essa saúde. Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Saúde em Tudo podcast. Hoje nós temos uma convidada super especial. Nós temos aqui hoje uma pediatra, nutróloga, neonatologista, especialista em medicina do estilo de vida e apaixonada pela sala de parto. Hoje nós vamos conversar com a Renata. Renata, seja bem-vinda. Obrigado pela sua disponibilidade, obrigado pelo seu tempo. E eu tenho certeza que vai ser um papo super bacana. Vamos falar sobre saúde infantil, né? E também para a saúde dos bebês. Legal, obrigada pelo convite. Vamos lá. Renata, eu quero saber por que você escolheu essa especialidade. Quando é que começou essa paixão pelos bebês, pelas crianças, pela sala de parto? Eu entrei na faculdade, bem na época assim das células tronco, né? Então eu achava que eu queria fazer neurocirurgia, porque eu achava que ia ter muitos avanços nessa área, isso há 20 anos, né? Mais de 20 anos atrás. E quando eu estava no 5º ano, uma amiga minha estava namorando um residente de pediatria. E ele avisava a gente quando ia ter partos, pra gente entrar, participar, né? Eu estava no internato, então a gente ia nesses partos, assim, extras, vamos dizer assim. E acho que foi ali que eu vi o quão maravilhoso é, né? Toda a parte do nascimento e aquele neném que estava ali chegando no mundo e que ia se desenvolver e crescer. E acho que foi ali que eu comecei a pensar em pediatria, mais ou menos no 5º ano da faculdade. Aí já decidi, comecei a estudar mais focada nessa área. Uhum. E o que a sala de parto te ensinou que a faculdade não te ensinou? Olha, assim, eu acho que a sala de parto, assim, se você vê os nascimentos e aquela família se formando, né, é uma das coisas mais emocionantes que eu já vi, que eu vivo sempre, né? Eu me emociono ainda toda vez. Então, às vezes, meu olho enche de lágrima de ver, assim, aquela família, aquele neném, quando o neném nasce, aquela expectativa pelo neném chorar, né? Todo aquele preparo. Então, eu acho que o que a sala de parto me ensinou é muito essa coisa da esperança na vida mesmo, e dessa renovação. Porque é uma renovação, é uma nova vida ali começando, né? Que vai mudar toda a dinâmica daquela família. Eu acho que é isso. Para as pessoas que estão nos assistindo e não sabem o que é uma sala de parto e qual o papel do neonatologista, qual que é a sua função nesse local como médica? Olha, então, hoje, né, é recomendado que em toda sala de parto, que é onde o neném vai nascer, tenha a presença de um pediatra, porque a gente sabe que 10% dos bebês, eles podem precisar de alguma ajuda para respirar. Então, graças a Deus, 90% aí dos nenéns nascem bem e não precisam de nenhuma intervenção, mas 10% dos bebês podem precisar ali de algum auxílio para iniciar a respiração. Então, a gente está ali exclusivamente para o atendimento daquele recém-nascido, né? E, claro, ele, nascendo tudo bem, você vai garantir que ele já fique ali no contato pele a pele com a mãe, a gente garante a amamentação na primeira hora de vida e você já vai fazer uma avaliação inicial, um exame físico, o peso, todas as medidas, e para ver como que está o quadro clínico ali do bebê. E nos casos em que o bebê precise de algum suporte, aí a gente tem todo o treinamento para fazer a reanimação neonatal, que às vezes ajudar esse neném a respirar, em casos mais raros, às vezes precisa até de reanimação, com massagem cardíaca e droga.
Então, o papel ali do pediatra é fundamental para que tudo corra bem naquele nascimento. Uhum. E o pediatra, ele começa a atuar depois que a criança nasce? Ou é importante também ele atuar durante a gestação? Isso é uma coisa super legal, né? Que a gente tem uma consulta que poucos conhecem, que é a consulta pediátrica pré-natal. Uhum. Então, a gestante, ela vai já, enquanto ela está grávida, né? Na consulta com o pediatra, e nessa consulta a gente consegue identificar alguns fatores de risco, consegue sugerir ali algumas melhoras de estilo de vida mesmo, né? Para que o bebê continue ali se desenvolvendo bem, tira várias dúvidas na questão do cuidado com esse recém-nascido, e até mesmo cria um vínculo com essa mãe e a família, porque você já está ali com um pediatra que você conhece, já confia, é diferente de você conhecer na hora, né? Então você pode acompanhar ali, então na consulta pediátrica pré-natal, você, além de identificar os fatores de risco que a mãe, se tiver alguma doença ou teve algum problema durante a gestação, você consegue já dar algumas orientações para que a gestação corra ali da melhor forma possível, pensando no neném. Uhum. Então você está querendo nos dizer que a saúde do bebê ele começa na gestação? Até antes, né? Até antes? Até antes. Hoje a gente tem evidência de que a mulher e até o homem, né, se ela já faz exercício físico e tem uma alimentação saudável, isso já protege aquele bebê até de síndrome metabólica e doenças crônicas no futuro. Então, se essa mulher já está se preparando ali para engravidar, ela já pode adotar um estilo de vida que vai garantir a saúde do bebê dela no futuro. Assim, ele vai ser um adulto saudável dependendo do que essa mãe fez até antes mesmo de engravidar. E o pai também, que a gente tem evidência que muda a qualidade dos espermatozoides. Então, tanto o exercício físico quanto a alimentação, o estilo de vida saudável, né? Ele também melhora a qualidade dos espermatozoides. Então, tanto para a mulher quanto para o homem. É super interessante o que você estava falando, porque aqui quando eu estava te apresentando, uma das suas subespecialidades é a medicina do estilo de vida. Uhum. E eu te perguntei nos bastidores, né? Mas como é que você atua? Porque a sua formação foi geral, não foi focado em crianças. Sim. E aí você traz isso aqui pra gente, porque você já começa a orientar os pais antes disso, né? Para realmente mudar toda a rotina da família para poder receber essa criança. Sim. E depois que a criança nasceu, também identificar alguns reflexos do estilo de vida dos pais que vão corroborar para realmente a criança ter algum distúrbio alimentar, algum distúrbio comportamental, né? Sim, sim. E assim, essa coisa da gestação, ela tá muito relacionada com repouso, né? As pessoas acham que a grávida não pode fazer nada. E pelo contrário, ela pode e deve sim fazer atividade física, e dependendo do que ela já está acostumada a fazer, né? Claro, ela vai começar a fazer um crossfit, nunca treinou na vida e aí agora que engravidou vai fazer uma atividade mais intensa. Não, dependendo do que ela já fazia antes, ela pode continuar até mesmo no crossfit, desde que bem acompanhada. Às vezes eu tenho amigas que fizeram Muay Thai, né, enquanto estavam grávidas. Então não é só hidroginástica, né? Caminhada e hidroginástica. Não, a gestante pode fazer vários tipos de atividade física. É super interessante o que você está falando, porque nós acabamos de entrevistar o Ricardo, que é médico do esporte, ele é casado com uma jogadora profissional de futebol do Santos. E ela praticou atividade física até os 8 meses de gestação no clube. Então é isso, realmente é isso que você está falando. Ele teve uma gravidez super saudável, que vai ajudar também ali no puerpério. Também, né? Totalmente, totalmente. E a gente tem mudança, hoje fala muito também de epigenética, né? Então você consegue trazer com a atividade física alterações, já com evidência de alterações placentárias e fetais de epigenética, com melhora na questão dos adipócitos, na metilação na metabolização dos lipídios, então na angiogênese, então para saúde cardiovascular também.
Então, é assim, é incrível, dá para falar aqui de várias coisas. Você me disse que até quando você vai fazer atendimento domiciliar, onde você vai visitar a criança, como você já fez aqui em casa com o Arthur, você Sim. é pediatra do Arthur também, quando você identifica algumas questões que podem ser resolvidas, né, e estão passando desapercebidos ali por aquela família, você pontua, né, você consegue realmente perceber como aquela família vive, como é aquele convívio familiar, para poder atuar e orientar, né? Às vezes alguns ajustes no ambiente para favorecer ali a autonomia daquela criança e até riscos, né? Então, às vezes você tem alguma coisa que realmente tem uma criança pequena, você precisa, às vezes, guardar ou proteger, né? Ou fechar alguns armários, portas, produtos de limpeza, por exemplo, deixar fora do alcance, ou medicamentos. Então, tudo isso dá para orientar vendo o ambiente. Que aquele ambiente, a gente vai ter que adaptar ele para a criança, né? Claro que a criança também tem que se adaptar ao ambiente, mas em algumas fases de exploração, que a criança está aprendendo a andar, engatinhar, aí a gente precisa deixar o ambiente mais seguro mesmo para eles. Como nutróloga, eu gostaria de conversar com você um pouco sobre obesidade infantil e até a questão da alimentação da família. Né? Muitas vezes, quando chega uma pessoa diferente em casa, que é a criança, ela come de forma isolada. Tem um momento dela para comer de forma isolada e o ambiente familiar provavelmente teria que ser diferente. Como que a família vai se adaptar com um novo membro da família agora? Essa criança ela tem que ficar isolada, ela vai comer, se alimentar num momento específico, ou realmente tem que comer junto? Como que vai ser a rotina dessa família e a rotina dessa criança também? Sim, um dos fatores principais, assim, para a prevenção de obesidade infantil, primeiro é o aleitamento materno, né? Então, a gente garantir esse aleitamento materno, dar um suporte para as mães, ter uma rede de apoio, porque não é fácil amamentar. Sim, 100% das mulheres tem dificuldade. Não tem, assim, uma que a gente converse que foi, nossa, super natural. Sempre tem algum ajuste, alguma dificuldade que a gente precisa ali ajudar essa mãe a não desistir de amamentar. E aí, quando a gente começa a introdução alimentar, né, que você vai começar a oferecer os alimentos para aquele neném, é uma oportunidade de modificar mesmo a alimentação da família. Então você começa ali, como você vai introduzir alimentos para aquela criança e você monta, né, eu costumo montar uns planos alimentares, acho que eu até fiz para o Arthur. Então você monta aqueles planos e aí você já consegue fazer com que aquele prato também seja um prato que um adulto vai comer, né, e aí você pode mudar a alimentação da família como um todo, fazer com que os adultos ali provem coisas diferentes, né, experimentem coisas novas, ter uma variedade maior, porque às vezes fica ali comendo só a mesma coisa, e às vezes oferece uma vez para a criança ali uma fruta, a criança não quis, desiste, nunca mais oferece. Tem que insistir um pouco. Tem que insistir, a gente fala que tem que dar pelo menos 10 vezes. Aí depois, se você der 10 vezes, realmente a criança não gostou, também você não gosta de tudo, né? A gente pode ali falar, não, tudo bem, então vamos tentar uma outra coisa. E mesmo que ela não goste, é interessante ela ter esse paladar, aquele azedo, o doce. Sim, é interessante. Com certeza. E aí, se ela não gostar, você pode oferecer um tempo depois. Né? Então, não gostou do kiwi, por exemplo. Mas aí você pode esperar um tempo mesmo, 2, 3 meses, e tenta ali oferecer aquele kiwi novamente. E manter o alimento presente, né? Porque às vezes a criança não quer comer e você já tira aquilo, não coloca às vezes nem na mesa mais. Mas não, você mantém ele na mesa para ver, mantém ali no prato para ele ver, come junto, né? E isso que você falou de isolar, né? Como a criança na introdução alimentar, geralmente ele come no cadeirão e a família prepara um alimento com todo carinho, né? Especial para aquela criança. Mas a criança, o ideal é que a gente faça refeições em família, e isso até precisa ser muito resgatado, porque ele ajuda inclusive no desenvolvimento infantil, e também é um fator de prevenção de obesidade, você comer em família. E tanto que, não sei se você já viu aquele documentário das Blue Zones, uma das coisas que nas Blue Zones é muito comum são aquelas refeições em grandes mesas, com toda a família, e você vê pouquíssimos, né, casos de obesidade, né, na Itália, né, Grécia, todos aqueles.
Então, a criança ela precisa ser inserida ali na mesa e durante a refeição você conversa, ela vê o hábito alimentar também do adulto e você, depois que a gente vira pai, a gente precisa ser modelo, Com certeza. porque a criança ela aprende por imitação. Então, por mais que você fale, oriente, ela vai ver o que você está fazendo e aí ela vai repetir o que você está fazendo. Então, ela vendo os pais ali também comendo salada, verdura, fruta, grãos, ela vai entender que aquilo ali é normal e ela também vai até se sentir curiosa de também provar. Claro que o paladar também é um pouco diferente, né? Mas a gente precisa estar ali mostrando o que é uma refeição saudável e comendo ali junto com a criança. Então ela não precisa comer isolada no cadeirão, uma comida própria para ela, e aí depois os pais vão lá e pedem um iFood. O certo é que todo mundo coma junto também as comidas. Se você vai fazer uma refeição saudável para a criança, você também deveria estar comendo essa refeição saudável. E o que você diria para pais que acham que a criança está acima do peso é normal? A culpa é de quem? É da família? É da sociedade? Ou é dos próprios pais? Então, a obesidade é uma coisa muito multifatorial, né? A gente tem o ambiente, hoje a gente tem um ambiente super obesogênico, de industrializados, a gente tem muito industrializado, propagandas mesmo, né, na TV, essa questão da entrega do iFood, que você não cozinha mais em casa. Então, é uma questão multifatorial. E é claro que tem a questão genética, e voltando agora aqui na epigenética, se a criança ela já tem um peso acima do ideal na infância, ligou o gene. E aí depois vai ser difícil. Porque daí vai ser aquela pessoa que vai estar sempre, sempre lutando contra a balança, né? A probabilidade de um adulto ser obeso, Bem provavelmente ele foi uma criança ou um adolescente obeso também, tem essa probabilidade? A criança obesa, ela tem um risco altíssimo de ser um adulto obeso. O adolescente obeso, então, aí o risco é muito, muito maior, muito grande. Então você tem que tentar evitar, né, a obesidade já desde a infância. E a criança, assim, gordinha, às vezes é bonitinho, né? Chama atenção, é fofinho. E os pais acham que não é um problema, mas é um problema. A gente já tem acúmulo de placa, né, de aterosclerose, a partir dos 2 anos você já pode ter alteração. Então, assim, imagina, uma criança desde de pequeno já tendo essa formação de placa nas artérias, então tem que realmente evitar. Uau. E aí, assim, é uma mudança familiar, né? Então a gente precisa cozinhar mais em casa, né? Que desembale menos e descasque mais. Então, evitar o consumo de industrializados, então reduzir esse número de industrializados ao mínimo possível. Claro que não tem, muitas coisas a gente não consegue, mas tentar reduzir ao mínimo possível, comer mais, né, frutas, vegetais, castanhas, né, toda essa dieta mais mediterrânea, que hoje é o que parece que é mais ali saudável, né, que protetora mesmo para doenças crônicas. Então eu acho que é uma responsabilidade da família, mas a gente também precisa de políticas públicas para que a gente tenha menos propaganda de industrializados, a gente tenha menos aditivos também nos alimentos que são aí vendidos, né? Nas escolas também, né? Nas escolas. Como que você vai mandar uma maçã para o seu filho se o amiguinho dele está comendo um bolo recheado? Fica realmente difícil, né? A criança ela vai olhar, então você precisa que a escola entre num consenso, assim, e a gente tenha ali um trabalho de cooperação entre os pais e a escola, de restringir alguns tipos de lanche, não vender também algumas coisas na cantina, então deixar ali na cantina só alimentos que sejam também adequados para a criança, porque se tiver ali para vender, a criança vai comprar, a criança não tem, assim, é difícil para ela ter esse limite, né? Até o próprio desenvolvimento cerebral não tem essa questão de conseguir o impulso, ele não consegue muito bem conter esse impulso, então ele vai querer comer a guloseima. Então a gente precisa que a escola também não tenha disponível, né? E você ter uma criança em casa também não é desculpa para você ter várias guloseimas em casa, né? Você tem que evitar comprar.
Então começa assim, já não compra coisas que a gente sabe que não vai ser ali adequado. Não precisa ser também muito radical. Claro que no final de semana, pode tomar um sorvete, vai numa festa de aniversário, tem um brigadeiro, não tem problema. Mas desde que isso seja com equilíbrio, né, e moderação. Então a gente tem que ter um caminho do meio ali. Até que ponto aquela família está alimentando uma emoção e não alimentando realmente um ser humano, né? Uma criança neste caso. Você me falou de entregas, de iFood, mas se a gente pesquisar bem, tem muita coisa boa também. Eu lembro quando o Arthur era pequenininho, vou fazer propaganda aqui de graça, para a padaria dos bebês. E ele adorava aqueles bolinhos sem açúcar, aqueles bolinhos, que ajudam no café da manhã, gera um lanchinho para poder. Tem que pesquisar. Tem que ter um gasto de energia para realmente ter hábitos saudáveis. Não é? É muito mais cômodo, como você falou, ultraprocessados, processados, pedir comida, ir para feira, comprar frutas. Tem que fazer parte da rotina, né? Tem que fazer parte da rotina da família. Mostrar, né, para a criança, para ela mesma poder escolher. Então hoje, né, o meu Arthur, eu levo, a gente vai na feira, ele fala, quero uma pitaia. Aí ele vai lá, pega a pitaia. Às vezes quando eu vou, fruta vai bastante lá em casa. Às vezes a gente vai no hortifruti, eu falo, qual que você quer essa semana? Aí a gente escolhe 2 frutas, assim, para ir, porque senão também fica sempre querendo comer a mesma, né? Então eu fico sempre tentando, vamos então levar essa e essa daqui, e aí ele escolhe ali junto. Eu tenho o hábito também, quando eu consigo, às quintas eu tenho uma feira perto da minha casa, eu levo ele para a feira também, para ele poder passear na feira. Então a gente brinca com as frutas, ele fala o nome das frutas em inglês, as frutas que a gente vai aprendendo, ele vê o peixinho, ele vê de onde. Então dá para trazer esse mundo lúdico também, para trazer curiosidade para as crianças. E é super colorido, geralmente na feira eles te dão, né, uma amostra para você provar. E eles adoram crianças na feira, você já percebeu isso? Como que é uma festa? Sim. O Arthur às vezes vai fantasiado, então ele adora chamar a atenção e toda hora ele também provando uma fruta diferente e tudo mais. Então dá para trazer esse mundo mais lúdico, não dá? Para as crianças. E qual que é o tratamento para a obesidade infantil? É parecido com a obesidade do adulto? Aí a gente vai ter que pensar inicialmente nessa mudança mesmo de estilo de vida, né? Então, com alimentação e atividade física. Então, a criança, ela tem que fazer ali, a criança pode ter atividade, né, física de 180 minutos por dia. Então, pode brincar, isso incluído brincar também, né? Então, pode andar de bicicleta, correr, ir no parquinho, mas, além disso, ter alguma coisa regular. Então, a natação, que é uma coisa que vai super bem, as crianças amam brincar na água. Então, às vezes, coloca na natação, ali, né, 2, 3 vezes por semana. Uma atividade muito legal também é o judô, porque pega bastante a parte de coordenação motora e é uma atividade resistida, então tem um pouco de resistência. Então, não é só um aeróbico, vai um pouco de força, e é super legal para as crianças pequenas. Além daí, acho que mais a natação e o judô, pensando em crianças pequenas. Aí crianças um pouco maiores, os meninos podem futebol, as meninas aí já tem dança, né, balé, jazz, tem várias opções. E eu falo que você tem que mostrar, apresentar o esporte para o seu filho. E deixa ele fazer várias coisas, porque às vezes não vai gostar de um, mas vai gostar de outro. O Arthur, ele já fez natação, ele já fez judô, agora, atualmente, ele tá no futebol, kung fu e no parkour. Então, ele faz bastante coisa, assim. Só que cada atividade tem um benefício diferente. E é bem lúdico, então muda, ele não enjoa. Então, todo dia ali ele tem o tempo da atividade física dele. E agora, ele precisa fazer um fortalecimento específico para a coluna, né, meu filho? Então, a gente faz um funcional ali junto com o Muay Thai, que ele faz comigo também, de segunda-feira. Legal. Então, não precisa ter medo de colocar a criança na atividade física, sabe? E até assim, hoje em dia, a gente também já sabe que até as crianças, claro que com supervisão, mas acima de 9 anos já pode fazer musculação. Eu iria falar isso agora para você, porque recebemos aqui um convidado, educador físico, especialista em musculação, que ele quebrou esse mito aqui pra gente, mostrando que é da cultura do brasileiro, muitas vezes, não deixar o filho fazer musculação
de forma supervisionada. Sim. Em outros países é super normal. Crianças de 9, 10 anos, na medida do possível, Sim. como pode ser feito, com o peso do próprio corpo, trazendo esse Isso. mundo mais lúdico também, Sim. a prática da musculação. E, claro, com um professor, né? Claro. Com um professor ali, porque ele precisa ensinar o movimento, a criança não sabe, então você precisa ensinar e supervisionar o movimento correto, e ele não vai ficar carregando peso, um monte de peso, é lógico que vai ser tudo adequado para a criança, então pode fazer também. E aí a gente vai ter que fazer a parte da alimentação e a parte da atividade física. E aí precisa muito de um comprometimento da família, porque não adianta colocar só a criança para comer saudável, aí não se sustenta. Se os pais e os cuidadores, né, não aderirem, a gente não vai ter sucesso. Eu queria falar um pouco sobre suplementação infantil. Porque uma curiosidade para mim, uma novidade para mim, foi quando você começou a atender o Arthur, quando você prescreveu a ômega 3 para ele. E quando que começa a suplementação infantil, em cada idade, quais são os suplementos que você recomenda para as crianças? Então, assim, para todo mundo, vitamina D. Tá. Né? Vitamina D, a gente já começa aí com 7 dias de vida, a gente já começa com essa suplementação da vitamina D. E aí depois, com 3 meses, a gente pode começar a suplementação com ferro, porque a gente tem uma alta, né, prevalência de anemia ferropriva, e com ômega 3 também, pensando tanto nos benefícios do ômega 3 da gordura em si, quanto tem até algumas evidências de prevenção de alergia alimentar. Então já dá para começar ali com 3 meses. Em alguns casos mais específicos, por exemplo, um bebezinho prematuro, ou que teve um baixo peso, alguma outra questão, a gente pode entrar com um polivitamínico. Mas são aí algumas indicações mais restritas. Se precisar também, em alguns casos específicos, zinco, você também pode usar, selênio. Por exemplo, um bebezinho com síndrome de Down, ele já precisa de mais suplementação. Então, ele já vai precisar de selênio, zinco, ômega 3, vitamina D, dependendo do peso, ou se foi prematuro também, o polivitamínico. Então, um geral, acho que a gente pode falar na vitamina D e no ferro, né, e no ômega 3 também. E aí, em alguns casos específicos, a gente pode entrar com B12, zinco. Aí depende muito de como está a saúde aí dessa criança. E sempre recomendado, orientado, acompanhado por um médico especializado, né? Porque vitamina não é bala, né? Então muitas vezes não é uma alimentação, falta de uma alimentação eficaz que você vai conseguir suprir com suplementos. Sim. O suplemento, como a gente sempre gosta de falar aqui com os profissionais que a gente recebe, foi feito para suplementar. Não é para substituir nenhum tipo de alimento. Sim. Eu gostaria de falar um pouco agora com um assunto que eu gosto muito, que tem me chamado muita atenção, principalmente pelo desenvolvimento do meu filho, que é sobre psicologia infantil e marcos emocionais. Eu queria saber quais comportamentos os pais acham preocupantes, mas são normais nas crianças. Tá. Bom, então faz parte ali do desenvolvimento da criança aprender a lidar com as emoções, né? Então é importante, primeiro, a gente ir nomeando para a criança essas emoções. Hoje em dia tem livros, tem cartõezinhos que a gente consegue mostrar o que é a raiva, o que é a frustração, o que é uma ansiedade. E aí você consegue, porque aí a criança consegue nomear e entender também essa emoção. Uma criança de ali 2 anos até 3 anos, ela ainda não está na fase muito cooperativa de dividir. Então, às vezes, se chegar uma outra criança e pegar o brinquedo dela, ele vai ficar bravo. Ele vai chorar, ficar bravo. E não é porque ele é egoísta. É normal. É normal. Ele não quer dividir aquilo porque ele está muito centrado nele mesmo. Então, ele não está ainda nessa fase de dividir. Então, a gente também não pode, às vezes, estar julgando a criança achando que é um mau comportamento, e a gente fica muito preocupado com o que o outro vai pensar, né? Então, meu filho não tem que emprestar o brinquedo, mas por que ele tem que emprestar? Não necessariamente, você não empresta todas as suas coisas para um outro adulto. Então, por que a criança é obrigada a estar sempre cedendo em prol do outro ali, né? Só para você achar que você está educando, mostrar para o outro que você está educando bem seu filho, mas não necessariamente ele precisa ali
dividir o brinquedo, emprestar naquele momento. Então, essa coisa assim da frustração e do não querer, né? Eu acho que é importante a gente ir nomeando para a criança e sempre pensar se a gente teria aquela atitude com a criança se não tivesse ninguém olhando. Então, se você brigaria com seu filho se não tivesse ninguém ali no ambiente por alguma coisa que ele fez, ou você iria relevar, mas você só vai brigar porque tem uma outra pessoa ali olhando, entendeu? Renata, eu tô entendendo porque você fez medicina do estilo de vida também. Tem que tratar os pais. Não dá para você simplesmente focar só ali na criança se a questão, né, se o problema é familiar. Sim, mas é o adulto que vai ali, ele que é o responsável por toda aquela dinâmica, né? A criança, ela tá ainda em desenvolvimento, então não tem como ele saber lidar com algumas situações. Então, acho que isso é uma coisa muito importante. E a gente é muito julgado o tempo todo, né? Principalmente as mães. Então, às vezes você tá ali andando no shopping, a criança tá cansada, não quer, mas não dá, tá cheio o shopping. Aí tem as birras, né? Sim. Vai, se joga no chão. E aí, às vezes, se você tem uma reação muito exacerbada e até de briga e raiva, você só piora aquela situação. Então, você tem que tentar acolher a criança. Não é lógico que não é legal. Você se sente mesmo... Às vezes você fica com vergonha, sim, né? Porque você fala, nossa, tá todo mundo olhando pra mim, eu preciso resolver. Você quer sair daquela situação. Mas, às vezes, você... para sair daquela situação, você está também expondo o seu filho a emoções ali muito negativas, né? Tem a comparação também, né? Eu acho que aí os pais começam a comparar os filhos. Meu filho já faz hipismo, meu filho já faz judô, já faz jiu-jitsu, aí vai o outro filho também, às vezes ele não tem essa aptidão física, ele vai se interessar, por exemplo, por música, então você vai criando uma ansiedade na criança, simplesmente por conta dessa comparação entre os pais, né? Tem que tomar bastante cuidado com isso também. E até para não lotar a agenda da criança, porque daí ele não tem tempo para brincar. Não tem tempo para ser criança. Isso, para ser criança e brincar. E muito isso também, às vezes a gente enxerga a criança como um mini adulto. E você acha que o pensamento dele vai ser igual ao seu. Então, às vezes você está conversando ali, dando alguns argumentos para a criança, mas ela não está entendendo como você está. Então, tem que lembrar que a criança ela está em informação. E às vezes o cérebro, isso até na adolescência. Porque o cérebro do adolescente também está se formando. Então, às vezes a gente exige da criança uma compreensão que ela realmente não tem. Um equilíbrio, um autocontrole que a criança não tem. Então precisa também ter esse cuidado de não achar que é um mini adulto, né? Uma fase mágica que eu tô passando agora, que o Arthur vai fazer 4 anos, é essa da imaginação, né? De explorar e os porquês. Renato, eu tenho que me desdobrar para poder responder tanta pergunta. Por quê, mas é tão legal tentar achar uma forma de explicar, e quando você explica, você ganha um outro porquê também, né? Eu estava te falando nos bastidores, o que me chamou muita atenção recentemente foi essa questão com o super-herói, né? Fantasias, diversas fantasias, quer trocar fantasia, quer levar para a escola, e aí me chamou muita atenção recentemente que eu recebo as fotos do Arthur numa atividade diferente, de uma atividade com o cachorrinho da professora. E ele era o único que estava com o chapéu do Peter Pan e o cinto do Peter Pan. E caramba, o que é isso? Me preocupo, não me preocupo, e aí eu fui pro ChatGPT, né? Como bom médico também, atualizado, fui pro ChatGPT e perguntei para o que é um comportamento completamente normal e inclusive muito saudável, porque ele traz aquele amuleto, né, daquela referência positiva que ele tem dos super-heróis, dos heróis que ele vê na televisão, dessa diferença do bom e do mal, e ele simplesmente estava trazendo algo ali que deixava ele confortável. Então, provavelmente, se eu não tivesse essa informação, eu poderia impedi-lo de levar isso para a escola ou chamar a atenção em casa porque ele está usando muitas máscaras e tal, e eu poderia ali criar um trauma nele, né, trazer uma frustração e não um apoio para algo que é completamente saudável, né? Então, muitas vezes, por falta de informação, a gente traz um problema para a criança, porque são marcos normais para ele, né? Esse da fantasia é uma coisa muito legal, porque você tem a imaginação, né, o simbolismo, então isso ajuda na parte de até resolução de problemas depois, na criatividade. E o super-herói, ele é uma referência ali de moral,
né, da bondade, a única coisa que a gente precisa ficar atento é, dependendo do super-herói e também da idade da criança, claro, né, com algumas questões de, tipo, se é aquele super-herói que sempre resolve na violência e na agressividade, né, e que ele não tem uma referência tão de bons costumes ali. Então, se tiver indo só pela coisa da brincadeira, da fantasia, e nessa coisa de salvar, né, desse heroísmo, isso é legal, mas também tem que tomar cuidado com algumas atitudes, porque daí a criança, como é um pouco sem noção, pode querer imitar algumas coisas do super-herói, tipo, de querer voar, ou pular de algumas alturas mais altas, ou fazer algumas coisas de risco, por essa referência do super-herói, né? E o próprio excesso também, Exato. Né? Se a criança, quando a gente fala que não é para usar aquele tipo de fantasia, não pode levar e a criança fica muito apegada àquilo, começa a chamar atenção. Esse excesso demais, conectado demais com aquela máscara, com aquela espada, com aquilo ali, aí começa a preocupar, mas até então realmente é muito saudável. Né? Que é tudo o equilíbrio, mas essa coisa, tem criança que só vai, as meninas, por exemplo, vão de princesa, e aí elas querem ir de princesa, e tem várias roupas das princesas, então isso é legal também, você ter várias referências, tentar não deixar em um só, mas tem época que eles vão querer só um, né, tem a época, toda criança tem a época do Homem-Aranha, aí é o Homem-Aranha, os meninos, né, e aí depois vai mudando, Batman, enfim. E as meninas vão muito assim, tem uma princesa que é preferida, e aí vai mudando também. Então é legal ter essas referências, e eu acho que sempre estimular essa coisa da brincadeira, o simbólico da fantasia. E os porquês, né, que eu falei que me chama muito a atenção. Coincidência ou não, ontem teve um porquê que me chamou muito a atenção, que eu queria compartilhar com você. A gente sempre bate papo, fica conversando antes de dormir, eu pergunto sobre o dia, tudo mais. E ele lançou uma para mim, que era assim, papai, por que o papai do céu escolheu você para ser o meu papai? Eu não sabia se eu respondia ou se eu chorava. Eu não sabia como responder. A única coisa que veio à minha cabeça era porque o papai do céu escolheu você para mim também. Eu não sei de onde que vem isso, Renato. Você deve ter várias histórias para poder contar sobre isso, mas como nos surpreende, né? Como realmente, se você consegue viver aquela paternidade, aquela maternidade estar presente, é um presente a cada dia. Realmente é um privilégio ser pai e mãe e participar disso tudo, né? Sim. Eles são muito curiosos e eles querem saber ali como que tudo funciona. Então, eles estão absorvendo ali tudo e a imaginação deles é muito grande. Então, passa várias coisas na cabeça deles e eles vão juntando com às vezes coisas que eles ouvem nas nossas conversas, que a gente acha que eles nem estão prestando atenção, mas eles estão prestando atenção. Às vezes vê alguma coisa num filme, num desenho que já tem ali de referência, e aí eles ficam elaborando aquilo na cabecinha deles, né? E vão trazer pra gente, pros pais, que são as pessoas que eles confiam para trazer respostas para eles. Então surge de tudo. E aí depende muito do que eles foram ouvindo e armazenando, né? Das histórias que às vezes a gente conta uma história para eles, aí eles absorvem aquilo e só vão elaborar e te perguntar, às vezes, sei lá, 2, 3 meses depois. E aí você já esqueceu, mas aí ele conecta aquilo e faz as perguntas. E são de todos os tipos de temas, né? Sim, a ansiedade hoje é o mal do século, né? O Brasil é um dos países mais ansiosos que tem. E eu acho que entre 7 e 10 anos ali já começa a ter essa comparação social, comparação entre outros coleguinhas. O que os pais podem fazer para poder evitar que uma pequena ansiedade se torne uma ansiedade generalizada, e também como não corroborar como pais para que isso aumente, essa ansiedade, essa comparação? Sim. Eu acho que a gente tem que pensar bem nas cobranças que a gente está fazendo, né, com os nossos filhos. Então, a gente precisa ver, de novo, né, vamos tratar os pais. Então, o que a gente tem de fragilidade também. Então, às vezes, alguns comentários que a gente faz negativos sobre nós, né, que a criança pode ali absorver. Então, você também não ficar comparando o seu filho com outras crianças para ele. Você fala, mas o filho do fulano come cenoura, por que você não come? Então, evitar esse tipo de comparação. A gente também evitar falas depreciativas
sobre o nosso corpo, sobre o nosso comportamento. Então, a gente também precisa ter muito, assim, controle no que a gente fala perto da criança, ou não, porque eles ouvem também, né? Então, controlar as palavras, evitar esse tipo de comparação e não trazer pra gente também coisas depreciativas com relação a nós, né? Porque somos modelos. Então, a gente é um modelo ali para o nosso filho, e eles vão imitar tudo que a gente faz. Então, para essa coisa da comparação, e as crianças têm muito isso, então acho que a gente tem que começar a conversar com elas sobre a questão do corpo, que cada um, né, tem o seu corpo, que você não pode apontar defeitos dos outros, porque daí você também podem apontar o seu defeito. Então, tentar ir conversando regras da sociedade. E aí você vai ensinando, mas eles vão passar por isso. Vai ter um que vai, às vezes, a criança ali na escola, né, vai sofrer um bullying, ter abertura, deixar a criança contar, para ela também se sentir segura para trazer para você, né, para a gente como um todo, dessas dificuldades dela, quais são as inseguranças, e aí você também poder abordar. Porque se a criança também, se vem te contar uma coisa e você reage de uma forma, às vezes, não tão acolhedora, não dá atenção. Aí ele ou não dá atenção, aí ele não vai mais te contar. Então, para também ter acolher, escutar o que a criança está te falando, prestar atenção para também saber identificar. Muito interessante gerações anteriores, o que era comum, a gente não pode deixar que seja normal hoje, com a informação que nós temos. Sim, né? Hoje, sim. com velocidade de informação, redes sociais, isso que a gente está fazendo aqui, de orientar as pessoas que estão nos assistindo. Então, não deixar que coisas que eram comuns antigamente se tornem normais, porque hoje tem explicação. Né? E aí, você falando até de redes sociais, é um dos maiores fatores de ansiedade hoje para os adolescentes e para as crianças maiores. Então, assim, não é recomendado que a criança tenha uma rede social e interaja na rede social. Assim, eles recomendam até acima de 14, 16 anos em algumas recomendações. E hoje eu vejo crianças de 9 anos, 10 anos já com Instagram, Facebook. Sim, muitas vezes perfil monitorado pelo pai e pela mãe, mas que aquilo fala mais sobre o pai e sobre a mãe, mais uma vez, do que sobre a própria criança, né? Sim, mas até se tiver ali fotos da criança, uma coisa é o perigo da exposição da imagem da criança, mas fora isso, assim, a criança interagir por Instagram, porque isso traz muita comparação. E mais nas meninas até, né, muito assim, vários casos já de ansiedade, depressão, por causa da rede social. Hoje você tem visto no seu consultório, falando mais uma vez sobre ansiedade, depressão, o que você tem visto no seu consultório e até em psiquiatras especializados em psiquiatria infantil, o tratamento da depressão, muitas vezes começando com que idade? Já consegue identificar? Olha, aí acho que fica mais assim, eu consigo ver alguns sinais, né, mas acho que o psiquiatra infantil teria um pouco mais de domínio, porque com questão de medicações e tudo. Olha, como eu atendo crianças muito pequenas, meu consultório é mais voltado para puericultura e crianças um pouco menores, eu não vejo tanto, né? Mas vejo relatos muitas vezes na escola de pais que às vezes têm irmãos um pouco mais velhos. Então acho que sim, uma criança de 9, 10 anos que não quer brincar, não interage muito com os amigos, que tem ali aquela personalidade mais embotada, é bom ter um olhar maior. Ou às vezes muito triste, né, que chora além do que é esperado para uma criança. Então, acho que é bom a gente ter um olhar em cima disso, sim. E caminhar para um especialista em pediatria infantil. Sim, né? sim, eu quero fazer um paralelo aqui, que eu acho que pode ser muito interessante e até muito divertido também, a gente comparar filhos únicos e crianças com irmãos. Tá. Mais uma vez, o que é normal, o que não é normal, o tipo de personalidade dessas crianças. Vou falar primeiro sobre filhos únicos. O que chama a atenção de filhos únicos hoje para você, a personalidade deles? O filho único, ele não vai ter ali naquele ambiente uma outra criança para dividir ali com ele, né? Tanto a atenção dos pais, quanto o ambiente, quanto os brinquedos. Então ele pode, claro, às vezes ter um pouco mais de dificuldade com isso depois.
Então vai muito dessa criação. E o filho único, às vezes, ele demanda mais, assim, ele solicita muito mais os pais do que, às vezes, irmãos, né? Uma família que tem 2 ou 3, que eles se interagem ali entre eles, às vezes solicitam menos os pais. Mas aí também brigam, né? E aí os pais têm que intervir ali nas brigas e nas disputas. Eu acho que tudo vai muito, assim, da formação da família, porque cada criança é única, né? Um filho vai ser diferente do outro. E acho que a transição do filho mais velho, quando chega o irmão, como que esse irmão vai ser apresentado, como que essa gestação correu junto com essa criança. Então, como que isso foi introduzido ali para ele, porque tem irmão que vai adorar ter um irmãozinho, tem outros que não. Pode trazer uma frustração para aquele outro que não é mais atenção na casa. Que perdeu o posto, né? Então, eu já vi até alguns vídeos, né, em mídias sociais, engraçados das crianças falando, não, eu não queria. Tipo, foi lá conhecer o irmão, mas eu nem queria esse neném, entendeu? E outros que pegam no colo e beija e chora, fica emocionado. Então, acho que tudo depende, claro, da personalidade da criança e de como foi essa gestação foi conduzida ali para apresentar esse irmão. E a cobrança também, né? Porque às vezes o filho único, você já chega num ambiente, a pessoa já pergunta, e aí, você não vai ter outro? Ele é filho único, como se fosse um defeito mesmo, como se fosse pejorativo você ser um filho único, né? Então isso também a gente precisa tomar cuidado de como você fala que é uma família, hoje em dia a grande maioria das famílias tem um filho só, por todas as questões, né, de custo de vida e opção mesmo, ou famílias que nem têm mais filho, né? Então tem que pensar também nisso, em como você já está julgando. O filho único tem muito disso, a pessoa já acha que ele é mimada, já acha que ele é mais egoísta, só por ele ser filho único, e muitas vezes não é. Legal. Eu vou trazer aqui 4 situações curiosas que eu quero que você me diga se é normal ou se não é normal. Tá bom. Tá bom? Criança conversar sozinha, é normal ou não é normal? Normal. É normal? Normal. Tá. Amigo imaginário, é normal ou não é normal? É normal. Tá. Regredir após a chegada do irmão. Pode acontecer. Pode acontecer. Então pode ser normal. Sim, pode ser normal. Aí a gente tem que ver o que é essa regressão, né? Mas pode ser normal. Tá. Gagueira transitória, que é ali entre os 2 e 4 anos de idade. Também normal. Também é normal. Maravilha. Eu queria saber se você pudesse deixar uma mensagem para todos os pais, o que você deixaria como mensagem para eles? A mensagem principal é essa, assim, os pais, eles são o modelo para a criança. Então, quando você tem, assim, o filho, eu acho que é a experiência mais transformadora da vida de uma pessoa, né? Então você tem que, para você ter um filho saudável, tanto emocionalmente quanto fisicamente, você também tem que buscar essa saúde, tanto mental quanto física. Então a gente precisa se cuidar. Eu tenho a minha canequinha com o meu logo, né, do consultório, da pediatria, cuide-se bem para cuidar bem. Porque se você para ser o cuidador, você precisa também estar cuidado. Então você precisa estar saudável e em equilíbrio para você formar uma criança feliz, saudável e em equilíbrio. Então cuide de você para poder cuidar bem do seu filho. Acho que é isso. Tá. Agora eu vou perguntar para a mãe do Arthur, tá? O que a mãe do Arthur falaria hoje para Renata, que não era mãe do Arthur, depois que se tornou mãe? O que mudou na sua vida de forma integral? Eu acho que, assim, eu falaria isso, assim, prepare-se para viver acho que o maior amor da sua vida e que aumenta. A gente acha que não, mas vai ficando cada vez maior, assim, o amor que eu sinto hoje pelo Arthur, eu acho que é infinitamente maior do que o que eu sentia quando ele era nenenzinho, porque você vai vendo e vai participando do desenvolvimento daquela criança, e é incrível. Eu sou completamente apaixonada, né, pela pediatria e pela criança, e eu ver meu filho crescer é fantástico, assim, é uma coisa
que não tem como explicar o sentimento, né? Só Só quem passa quem por vive, isso, né? exatamente. É por isso que sempre quando pais se encontram, mães se encontram, sempre é o assunto do filho. Veja o que ele fez, veja o que ele deixou de fazer, Sim, olha que sim. interessante, olha que engraçado. Realmente acho que é um privilégio, né? Ser pai, ser mãe e estar pleno e consciente sobre isso, que eu acho que é principalmente isso. Sim. A gente hoje tem tanta informação, a gente está tão conectado, e muitas vezes a gente está desconectado do resto das outras coisas que são realmente importantes. A gente está conectado digitalmente, mas desconectado sobre o ambiente familiar, sobre o nosso papel como pais. Então, prestar bastante atenção, porque aí sim eu acho que vai ser mágico, sabe? Vai ser todo dia ter uma novidade, todo dia tem algo engraçado. E como a gente aprende, né? Como a gente aprende, né? E essa interação, né, que é muito importante. A gente precisa interagir com os nossos filhos. Tem gente que às vezes fala, eu não gosto de brincar. Não, tudo bem, você não gosta de brincar? Anda no parque, vai andar de bicicleta, ou lê uma história, ou canta uma música. Você não necessariamente precisa sentar no chão e brincar de casinha ou de super-herói, mas você tem que ter uma forma de interagir com a criança de uma forma positiva. Eu tenho sempre duas perguntas que eu faço para todos os convidados desde a primeira temporada, só que eu quero fazer outras duas perguntas antes para você. Criança precisa de quê? Acho que amor e cuidado. Tá. O maior segredo para criar filhos saudáveis? Ser saudável. Legal. E o que é saúde para você? É um mix, né, de coisas. Acho que a saúde é você ter primeiro, claro, que uma parte física, né, de você se cuidar do seu corpo, ter uma alimentação regrada e saudável, fazer uma atividade física. Se você tiver alguma doença que você precisa tomar um remédio, tudo bem também, você tem, não é que você não vai, né, tomar nenhuma medicação, não é tudo, não se resolve tudo também com alimentação saudável, então às vezes a gente precisa também fazer um tratamento. Cuidar muito da nossa saúde mental, que eu acho que hoje é uma epidemia, né, no mundo, a questão da saúde mental, e é um conjunto, resgatar também a convivência em família, a solidão também hoje é um problema muito grande, né, para as pessoas, principalmente os idosos e adultos também, no geral. Então a gente precisa pensar nessa saúde como um todo, tanto física, quanto mental, social, né, e espiritual. Também é um mix ali. Como você falou, a gente tem que se cuidar para poder cuidar das crianças. Sim. Né? A gente falou de tantos sentimentos aqui que nos trazem felicidade quando a gente fala de filhos, né? De momentos marcantes, de marcos que realmente nos encantam. E o que é felicidade para você? Ai, nossa, difícil essa, sim. Felicidade é você conseguir ter essa plenitude de que você está vivendo o seu melhor, assim, né? Você ter um relacionamento ali, né, com a família, com os amigos, de uma forma saudável, você interagir e fazer o melhor ali para o mundo, né? Cumprir ali o seu propósito. Acho que isso traz muita satisfação e felicidade. Você estar cumprindo o seu propósito no mundo, sabendo qual é, né? Você precisa ali investigar e descobrir qual que é esse seu propósito. Às vezes ele pode num momento ser ou num outro momento ser outro, mas buscar um significado, né? Um motivo real ali para viver sua vida e trabalhar e ter uma relação social também ali, porque a gente precisa do outro também para ser feliz, né? O ser humano sozinho ele passa por maiores dificuldades. Eu já tive a oportunidade de conversar com especialistas em felicidades aqui também, e realmente eles sempre falam que felicidade é uma ciência, né, onde a gente pode aprender e onde a gente pode ensinar sobre felicidade. De uma forma resumida, esse nível de satisfação com a vida que nos deixa feliz. Será que precisa de tanto para ser feliz? Ou simplesmente chegar em casa e ver um sorriso de uma criança e ganhar aquele abraço eleva o nosso nível de felicidade? Ir para um parque com a criança, poder, como eu te falei, na feira, dar risada com ele, falando as frutas, as pessoas brincando, ele se divertindo ali na feira. Então acho que não precisa de muito, né, para ser feliz. Sim, né? Não precisa. Renata, muito obrigado pela sua participação. Eu tenho certeza que as pessoas vão adorar
Tá? Obrigado por me ajudar a cuidar do nosso filho aqui. E para vocês que estão nos assistindo aí, se esse assunto fez sentido para vocês, não deixe de compartilhar. Marque as pessoas aí, marque os pais, as mães que estão com dificuldade, com curiosidade sobre os filhos também. Não deixe de ativar o sininho para você ver os nossos novos episódios e assine também o nosso canal. Até o nosso próximo episódio. Tchau, tchau. Obrigado, Renata. Tchau, tchau. Obrigada.